ligando essa coisa do nuclear, nós assistimos, a Miriam passou um vídeo que você dá uma entrevista sobre a extração de urânio, né? Se você pudesse falar um pouquinho, que eu achei assim tão impactante as observações que você faz, que inclusive nós até reproduzimos para alguns alunos, a Miriam também, né? Acho que seria uma boa link com ilustração, né? Essa história da nuclear aconteceu na época que eu era relatora da plataforma DESCA e nós recebemos uma denúncia de uma população numa cidadezinha da Bahia, que fica no noroeste da Bahia, Caetité, onde tem uma mina que o Brasil explora, é a mina de urânio, da onde se tira todo o urânio brasileiro. E a população que vive em torno da mina, que é pertinho da cidade, são pequenos agricultores, estavam reclamando que, primeiro, a água começou a faltar nos últimos tempos. A mina tem 10 anos e nos últimos tempos a água foi diminuindo rapidamente. E depois chegou um momento que a autoridade, o órgão lá encarregado de controle de água, a Sabesp do estado, fechou a maioria dos poços que abastecia esses pequenos povoadinhos, porque encontrou uma quantidade de radiação muito alta. Então eles ficaram sem água e onde tinha água, muito pouca água. E muito preocupados, porque, segundo eles, aumentaram muitos casos de doença e morte por câncer nessa população que morava em volta. E eles há muito tempo que queriam que a mina desse satisfações a eles sobre o que estava acontecendo dentro da mina, porque também vem boatos, explodiu não sei o quê, vazou, chove, aí cai uma quantidade de água enorme da mina nas propriedadezinhas em volta. Então, a mina nunca deu satisfação. Por quê? Porque é uma empresa administrada pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CNEM, que está sujeito ao Ministério de Ciência e Tecnologia e que não dá satisfações. Né? A ponto desses testes sobre qual era o tipo de radiação, né, de radioisótopos que tinha na água, não ter nunca sido revelado para a população. Então a população não sabe exatamente o que tem, o que não tem, né? E aí eles pediram que nós fôssemos lá. E nós fomos, eu pedi para visitar a empresa, né, a indústria, se recusaram a me receber. Eu só tive acesso à população e vi o pessoal morando, carregando lata d'água na cabeça, vem um carro-pipa trazer água para eles, porque eles não podem mais beber água, ou não tem água, mas antes de tudo não podem beber água dos poços, né? Reclamando que não tem tratamento médico. Aí eu fui no hospital da cidade e falei, bom, como é que é o departamento aqui de oncologia, câncer? Não tem. Não tem? Mas e aí? Quando a gente descobre que alguém está com câncer, aí a pessoa vai se tratar em Vitória da Conquista, 8 horas de ônibus de lá, 12 horas de ônibus de Salvador. Não é? Porque não tem, quer dizer, se o governo brasileiro permitiu e quis construir uma empresa para extrair urânio numa cidadezinha e não equipou nenhum setor dos hospitais com uma área de oncologia, não fez o teste que a gente chama de baseline, quer dizer, é preciso ver qual é já a presença, né, de radiação, porque é uma região que tem muito urânio. Então a população realmente pode estar exposta a uma quantidade maior de radiação. É preciso ver o que já tinha antes e agora ver, depois da mina, se aumentou ou se diminuiu. Então isso vai se poderá atribuir à mina. Não foi feito isso, não foi feito estudo epidemiológico. Então, eu cheguei à conclusão que era uma conspiração da ignorância, quer dizer, você instala algo que vai ter um impacto e você impede que você possa medir esse impacto. Não tem setor médico, não tem gente especializada. A funcionária do IBAMA, que era encarregada da área, era socióloga, que nem nós. Eu falei, que interessante, né? Quer dizer, como é que não leva alguém especializado, sim, né? Nessas horas que precisa de um técnico, né? Exatamente, Então, pois né? Tem tantos, né? Então. E aí, de repente, não tem nenhum para mandar para a Bahia, lá, para ficar encarregada dessa história. Então, foi o resultado disso que eu fiz esse relatório sobre Caetité, em que a gente vê o seguinte, que tudo isso que se fala sobre Angra dos Reis, então, começa lá com um impacto colossal, essa população não tem direito a nada, né? Não tem esclarecimentos. A gente fez uma audiência pública, o Ministério Público compareceu, a população veio de vários cantos e dizia, é a primeira vez que a gente está vendo o nosso prefeito
a nossa secretária da Saúde, o nosso secretário do Meio Ambiente dar esclarecimentos. Foi necessário, quer dizer, o Ministério Público ir junto conosco para eles darem esclarecimento para a sua população que mora do lado. Né? É absolutamente chocante o que a gente vê nesse país e esse caso particularmente me impressionou muitíssimo. A nós todos também, até porque é falta de respeito, né, com a população e o modo como se lida com essas questões tão graves, né, como extração de urânio, enfim, né? Mas algo sobre essa questão, né? A gente gostaria de passar para um próximo bloco, que seria a reação a todo esse quadro, né, de degradação do meio ambiente, de participação muito clara do governo nisso, das empresas, né? Dentro dos espaços onde você trabalha, assim, de que você atua, né? Como é que você vê isso? Até porque dentro de uma das suas atuações foi como na secretaria de um meio ambiente, né? Do Ministério do Meio Ambiente. Como é que foi isso, né? No governo Lula, provavelmente, né? E qual eram os desafios ou sei lá os grandes impactos desse processo? Bom, a minha experiência no Ministério, eu fui convidada pela Marina Silva para ser secretária de Qualidade Ambiental, que é uma das secretarias do Ministério. Eu fiquei 1 ano e meio, eu preciso dizer que foi uma experiência muito decepcionante. Não por causa da Marina, mas por causa do governo Lula. Porque, na verdade, todas as questões importantes que nós estávamos discutindo, transgênicos, transposição do Rio São Francisco, hidrelétricas, usinas nucleares, se retomava, naquela época não se tinha retomado ainda o programa nuclear, mas a gente percebia a pressão do outro lado, né? E o isolamento enorme que a Marina, que tinham colocado a Marina. Na verdade, ela não tinha com quem dialogar, salvo um ou outro ministro, talvez ministro do Desenvolvimento Agrário, certamente, na época, mas enfim, ela era a minoria dentro do próprio governo. Então, eu pedi demissão, porque não achei nenhuma lógica em eu ficar contribuindo para fazer alguma coisa que não era o que deveria ser feito, né? Agora, do ponto de vista assim, da minha experiência com movimentos sociais, eu fui do Greenpeace muitos anos, né? Eu fui 10 anos do Greenpeace. Eu acho que nós temos uma variedade muito grande de movimentos e eles estão aí na briga e alguns estão crescendo muito, né? Entidades como o Greenpeace e outras que são que a gente são entidades que são ONGs, né? São organizações não governamentais muito eficientes, elas têm causas e temas específicos. Aliás, tem uma menina do Greenpeace que está presa lá na Rússia, né? Pelo que eu li no jornal, e eu dei até meu apoio lá no site do Greenpeace, nas petições, né? Eles estavam protestando contra a exploração de petróleo no Ártico, que é uma das atividades que leva justamente às mudanças climáticas, e o governo russo, que nós sabemos que não prima pela democracia, né? Prendeu, está ameaçando de processar, etc. Mas o que me interessa mais nos últimos tempos, ou com quem eu tenho estado mais diretamente envolvida, é com o que a gente chama dos movimentos de justiça ambiental, que são movimentos compostos de populações indígenas, tradicionais, quilombolas, ribeirinhos, pescadores, pequenos agricultores atingidos por barragem, né? São movimentos que surgem de populações seringueiros, né? Movimentos que surgem de grupos que vivem muito ligados à natureza, dependem muito dela para sobreviver e para manter a sua forma tradicional, né? De cultura, de grupo, etc. Esse tipo de grupos estão sendo muito afetados pela expansão, vamos dizer, do desenvolvimento brasileiro, né? E particularmente do PAC, né? Do Plano de Aceleração do Crescimento, né? Isso significa tirar populações, porque vão construir hidrelétricas, expansão de atividades, mineração, construção de estradas, enfim, atividades que sempre vão desalojar esses grupos. E esses grupos, então, eles se organizaram no Brasil, grande parte dessas pequenas entidades, movimentos locais, pertence a uma rede que chama Rede Brasileira de Justiça Ambiental. Se entrar na internet, está lá ela, né? Mais de 100, 200 pequenos movimentos, né? Que lutam justamente para preservar esse meio ambiente que para eles é tão importante, né? Porque é a condição de manter o modo de vida deles, né? Eu tenho, nos últimos tempos, eu estou muito ligada a eles, inclusive nessa rede,
pertencem também acadêmicos, professores de várias universidades, e nós fazemos um trabalho que a gente acha que cabe a nós, que é estudar o que está acontecendo, né? Analisar o que está acontecendo, né? Apoiá-los, portanto, numa construção teórica, né? Que eles precisam, né? Porque sem esse discurso, né, também ambiental, eles não têm como conseguir, né, se defender internacionalmente e nacionalmente, né? Então essa é uma função importante sempre foi, né, do intelectual, né? Está ligado à realidade, né? Está acompanhando o que acontece, está justificando, né, por que certas políticas seriam importantes, né, e não outras, né? Então eu ultimamente tenho estado muito ligada a esse tipo de movimento.